E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê e temos que falar mais uma vez sobre o PL 2630, porque, sem brincadeira, sem clickbait, estamos diante de várias reviravoltas, a começar pela turma do Republicanos. O Marcos Pereira, ele sentiu e muito, e agora falou que o partido vai votar de forma contrária ao projeto. E, gente do céu, a esquerda mesmo, petista, a turma do Branco 247, DCM, Fórum, tudo mais, a turma agora está se colocando claramente contra o PL 2630 e ainda estão acusando sobre um certo favorecimento que a Globo poderia estar recebendo. E aí eu poderia trazer só essas notícias, aquele treino de informação, as últimas atualizações, mas... E aí que as coisas começam a ficar mais interessantes. Estou passando pelas redes sociais, como vocês sabem, e eis que eu vejo uma postagem do Eduardo Cunha. O Cunha, ele compartilha uma coisa de uma pessoa que poderia ser um dos grandes responsáveis pelo PL 2630. E quem é essa pessoa? E como ela, inclusive, conecta a questão do PL 2630 a diversas outras coisas que estão sendo debatidas no Brasil de agora, inclusive já envolvem até temas futuros, e aí que a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Enfim, a gente deve passar aí 70% a 80% do vídeo falando do PL 2630. Depois, a gente ainda vai falar sobre o PL 2630, falando do Telegram, que ele voltou. E eu quero mostrar para vocês como a imprensa brasileira não tem compromisso com a verdade. Gente, eu acho que ninguém entendeu nesse país o que foi que realmente aconteceu. O que foi que te falaram? Não, o Telegram não quis cumprir uma decisão judicial. Foi isso mesmo? Ou pelo menos é só isso, bem simples assim de entender? Vocês vão ver o tamanho da confusão que o Brasil está envolvido. Espero dar tempo também de falar rapidamente sobre questões que envolvem a CPMI dos atos do dia 8 e tá ali o dia, uma questão da MST AgriShow, mas eu acho que não vai dar tempo de comentar no vídeo de hoje e vamos que vamos e vejam só. Quero começar aqui com a postagem do PCO, que ninguém vai negar, que são apoiadores históricos do Lula, fizeram inclusive campanhas, continuam fazendo campanha pelo Molusco. No dia de ontem, eles postaram uma pequena thread no Twitter, acompanhada de um vídeo, não coloquei ali a imagem do vídeo, mas é o Rui Costa Pimenta, o comandante do PCO, falando sobre a questão do PL 2630, já levantando alguns questionamentos muito intrigantes. E olha só, eles começam falando o seguinte: o pessoal foi convencido pela burguesia que essa lei era para combater bolsonaristas. Opa, peraí. Então o PCO está deixando claro que a esquerda abraçou o PL 2630 não porque está preocupado com fake news e desinformação, mas porque iria combater bolsonaristas. Olha, que interessante, né? Quem poderia imaginar que o 2630 seria utilizado contra a direita? Depois ele segue. Mas essa lei impõe uma blindagem para empresas jornalísticas. Blindagem, tá bom. Mas o que são empresas jornalísticas? Nós temos um jornal físico e na internet. Nós podemos falar o que quisermos. O que é uma empresa jornalística? E tem algumas coisas que, por mais que você não tenha as respostas, a simples pergunta, o simples questionamento, já começa a pontuar algumas coisas que são, no mínimo, bem preocupantes. E ele fala, ó, não é isso que está pensando. O que se tem é que a Globo, Bandeirantes, Folha de São Paulo, Folha, Jovem Pan e CNN são jornalistas, enquanto o resto é vagabundo. Eu concordo quase 100% com o Rui Costa Pimenta e o PCO. Para concordar 100%, eu teria que tirar a Jovem Pan. Jornalista na Jovem Pan só Paulo Matias, porque ele é da terceira via e fez o L, né? Ele fez o voto Lulo, né? Ele fez a campanha para destruir Bolsonaro. Aí você tem, sei lá... Papino, Pepito, sei lá, é um cara lá no seu nome, mas eu sei que... Como é? Piperno. Minha mãe tá aqui do lado, falou aqui, ó, já lembrou. Essa turma, você sabe, esses são jornalistas. O restante, se for antipetista, é vagabundo. Se você tem um blog e é jornalista, você não vai ser blindado pela lei. A turma do PCO descobriu a roda. São só as empresas que detêm o grande capital. Você blindar as grandes empresas de comunicação é blindar as maiores produtoras de fake news no Brasil.
Aí você fala, ah, mas o PCO, bicho, é pequeno, né? E o PCO tá envolvendo umas polêmicas recentemente, fez umas brigas. O PCO é tipo Monark, né? Não dá pra levar a sério, né? É tipo a turma do Monark, né? Não representa a esquerda, né? É uma turma assim meio quinta coluna, tá certo. E o que vocês me falam disso daqui? Leonardo Atucci, Florestan Fernandes Júnior, Brasil 247. O maior site petista do Brasil. Inegável, né? E aí, por ter visto outra notícia, eu textei separado, falei, pô, eu tenho que ler isso daqui, eu vou mostrar pra vocês já já. Eu fui lá, vi lá a notícia e lá na parte de baixo tinha algumas recomendações do Brasil 247, né? Eu sempre paro pra ver o que a esquerda tá comentando. E aí tinha um vídeo, um compilado sobre diversas informações da turma da esquerda criticando o PL 26. Um vídeo de 8 minutos. Eu falei, ah, pô, eu vou ter que assistir. Como assim? A turma do Brasil 247 indo pra cima. E o pior, não é só a turma do Brasil 247. São diversas pessoas da esquerda. Presta atenção nesses 2 minutos. O vídeo completo desse corte tem 8 minutos. Eu peguei só os 2 primeiros, 2 minutos e 6 segundos. Escuta isso aqui. A gente está tentando tratar esse tema com moderação, né? Para também não ficar em campanha, nada disso, porque é um tema muito complexo e tem muitas pessoas que defendem legitimamente, né? Mas vamos falar então do chamado PL 2630, o PL das fake news, né? Florestan, esse caso provocou uma revolta nos comunicadores progressistas, né? Ontem eles divulgaram vários vídeos, inclusive eu quero rodar alguns trechos aqui, batendo forte no Orlando Silva, dizendo que o Orlando Silva está trabalhando para favorecer a Rede Globo. A Globo? Por quê? Porque essa lei visa também criar um fundo que suga recursos da internet, da publicidade digital e financia o chamado, entre aspas, jornalismo profissional. E aí, evidentemente, quer dizer, a maior cota desse fundo, não por fazer jornalismo profissional, mas por ter o maior poder de pressão, iria para a Rede Globo. Então, há uma revolta entre os comunicadores que podem, inclusive, fechar os seus canais, porque o Orlando Silva, na visão desses comunicadores, estaria trabalhando para tirar o dinheiro do pequeno comunicador e concentrar na Rede Globo. O Orlando Silva está colocando coisas nesse projeto que são absurdas para favorecer a Rede Globo de televisão, para favorecer a mídia profissional. Vocês viram o Orlando prestando entrevista para a Globo? Não. Todo dia ele está no Jornal Nacional. Todo dia? Está deslumbrado, parece um ator de televisão. Tratamento VIP para o Orlando Silva. Sabe por quê? Porque ele está embutindo nesse projeto coisas lamentáveis. Por exemplo, as redes sociais vão ter que pagar a grande mídia por conteúdo divulgado. A grande mídia. Ao jornalismo profissional que agora ele tanto bajula. No caso, o Brasil 247 não é, para eles, não é jornalismo profissional. Não. O DCM não é, a revista Fórum não é. Também não. A mídia independente não é, o Clique Política não é, o Plantão Brasil não é. Não. O canal do Rony Teles não é, o canal do Aqui Santarém não é. Eu tô falando aqui de companheiros. O canal do José não é, o Carlito Neto não é. Isso. Então eles vão tirar dos pequenos para os grandes. Talvez quem está aqui... Isso aí. Tirar dos pequenos para os grandes. É até a política aí da turma do Lula, né? Acho que o Lula deve ter aprendido com a Globo ou a Globo aprendeu com o Lula, né? Vai entender. E o que falar disso tudo, hein, gente? A esquerda descobrindo o óbvio. Eu fico me perguntando, será que a turma achava que a Rede Globo ia fazer toda aquela campanha para o Lula? Ia passar aí todos esses últimos 4 anos tentando destruir de forma baixa, vil, para não utilizar outras palavras, né? Bolsonaro e seus apoiadores e, assim, de graça. A esquerda achou que a fatura não ia chegar. Não, de boa. A Globo tá ajudando a gente porque a Globo agora virou petista por pura ideologia. Não, a Globo é petista, vai ficar de boa. Não, vai dar tudo certo. A fatura chegou, né? Meio cara, né? Meio cara, né? A fatura da Rede Globo. Fez o L agora é um problema grande. E aí, o que é que vai ser do Brasil nos próximos dias? Mas vamos lá. A postagem que eu vi inicial e que me fez chegar nesse vídeo, que são 8 minutos, depois são vários outros influenciadores de esquerda, perfis grandes, deixando claro que tem um cara até que tá com a camisa assim coloridinha, né, todo frufru, falando, ó, essa PL é o fim do jornalismo independente, e não é de esquerda não, de esquerda e direita, todos com letras maiúsculas. Ele fala assim, todo mundo será calado. Sim, pior que é, viu, vai ser sufocado.
E é Leonardo Atush, que é o chefão do Brasil 247, o maior portal petista do Brasil, fala assim, ó, os youtubers de esquerda que alertaram contra os riscos do 2630 têm toda a razão. A pretexto de combater as fake news, o projeto transfere dinheiro da publicidade digital para a Globo. Quem abriu o jogo foi ninguém menos do que Merval Pereira. Ele colocou a fotinha ali do Merval, né? E a nota, Merval Pereira, preciso acabar com a bagunça. A fotinha ali do Orlando Silva, que segundo ele está sempre na Globo. Nossa, quem poderia imaginar? E aí, vejam só. Tá aqui, não encontrei o autor desse artigo em específico, deve ser em nome do Brasil 247, né? E tá ali, ó. Merval da Globo abriu o jogo e diz que o projeto contra a fake news tem como objetivo pegar o dinheiro da publicidade digital. Segundo o colunista do Globo, que fez campanha pela prisão do Dilma e pelo golpe de 2016, as empresas de tecnologia têm propagado da imprensa. As empresas de tecnologia tiram propaganda da imprensa profissional. E aí vejam só, análise é até interessante. Vamos ver aqui com cuidado, porque eu estou revoltado. Sabe por que eu estou revoltado? Porque eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez, porque ele ficou sem áudio. Você não sabe o ódio que eu tô aqui por dentro. Eu tenho que, tem calma. Não tem, meu Deus do céu. E também gravei o vídeo inteiro, fiz a capa, fiz a thumbnail. Eu tirei a roupa e falei, pronto, agora eu vou jantar. Hoje eu vou ter 1 hora a mais para descansar. Não, estou regravando de novo. Mas problema meu, né? Eu que resolvo. O jornalista Merval Pereira do jornal O Globo, que fez campanha pelo golpe de Estado de 2016. Olha só como o Brasil 247 se refere a ele, né? Contra a ex-presidente Dilma e pela prisão política do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que abriu espaço para a ascensão do bolsonarismo, resolveu abrir o jogo. Em coluna publicada hoje no jornal O Globo, ele defendeu a aprovação do PL 2630, relatado pelo deputado Orlando Silva, e disse que é preciso acabar com a bagunça das redes sociais. E deixou claro que o objetivo do Grupo Globo é, na verdade, morder um pedacinho da publicidade digital, ou seja, não se trata propriamente de combater fake news, nem de defender a democracia, até porque a Globo atacou a democracia valendo-se de fake news. Aí eles colocam aqui uma citação direta do Merval Pereira, que diz assim, ó, é importante a aprovação do projeto de lei das fake news para organizar a bagunça. Não é possível que as redes sociais sejam incontroláveis e não tenham responsabilidade por nada que divulgam. Afinal, são meios de comunicação, vivem de propaganda e fizeram um sistema de negócio que tira a propaganda da imprensa profissional e usa de graça o noticiário produzido por ela. É um duplo prejuízo para a imprensa, que é base da democracia brasileira. Bom, eu não sei nada disso. O que eu vejo é o seguinte, as redes sociais, elas concedem espaço para as pessoas falarem, gravarem vídeos e fazerem o que elas quiserem. Se as pessoas querem colocar links de notícia, se as pessoas, por livre e espontânea vontade, colocam imagens, a culpa é das pessoas, não das redes sociais. A rede está aí só para ser um canal de voz entre as pessoas comuns e outras pessoas comuns. No vídeo completo do Brasil 247, o Leonardo Atush ele fala assim, um momento de 8 minutos. A gente não sabe se a gente vai poder... Assim, se isso passar, talvez o Brasil 247 não acabe. Porque ainda dá pra falar que nós somos um jornal, temos vários jornalistas de renome, etc, tudo mais. Diferente do influenciador, o cara independente, que só tem ele mesmo, que resolve tudo. Como é a realidade de quase todo mundo. E ele fala assim que no banquete da Rede Globo, capaz do Brasil 247 conseguir pelo menos pegar um pratinho, né? Fazer uma quentinha. Só que ele diz o seguinte, e o medo deles é que eles querem sufocar a mídia independente. Isso é o Leonardo Atush falando. Porque cada vez mais estamos ganhando espaço e nós não precisamos fazer acordos com militares para conseguir uma concessão. Aí eu acho que ele deu uma cutucadinha, né? Sobre como a Globo nasceu e conseguiu um espaço no coração do povo brasileiro. Mas vamos continuar. O colunista vai adiante e reforça sua crítica às plataformas digitais, mas não diz que empresas de mídia como a Globo podem optar por participar ou não dessas mesmas redes. A Globo, por exemplo, não atua no YouTube. Pois é, né? A Globo podia abrir um canal, podia entrar em campo, mostrar que o conteúdo que ela produz é extremamente relevante.
Vamos ver se a Globo consegue uma audiência maior no YouTube do que, sei lá, os canais, né, os blogs, os blogueiros, do que a própria esquerda. Ela pode competir com a CNN, vamos ver, né? Na rede social, sem a concessão do Estado. Que o Estado, no final do dia, concessão, beleza, porque são as ondas que estão aí, né? Se não dá conflito, aí cada um tem que estar numa faixa, né? Uma banda diferente, tudo mais, PPP, tititi. Tá, beleza, mas e aí? E não vamos ver? Porque no final do dia, por mais que o Estado precise, né, dar uma certa regulamentada, o que acaba sendo feito é um monopólio. Um oligopóliozinho, né? Os amigos do rei têm um espaço e os outros têm que ficar calados. No máximo, pode reclamar dentro de casa, baixinho, pro vizinho não ver e denunciar. A Globo tem medo. Não tem um único programa. Por quê? Porque vai quebrar aquela imagem que tem, que ela é super poderosa, rei da audiência. Vai pra internet. Já pensou um vídeo do Luciano Huck com 1000 views? Já pensou nisso? Já, vai ser engraçado, né? Você, por 1000 views, ninguém parou pra assistir o programa sensacional do Luciano Huck. Abre aspas. Só que é roubo de um trabalho que custa caro. Roubo. Merval Pereira tá chamando todo mundo na internet de ladrão. O custo da estrutura que a imprensa profissional tem para apuração e checagem de notícias é alto. Aí as outras pessoas também não têm custo, né? Todo mundo trabalha de graça. Só o Merval Pereira que cobra, viu, gente? Só o Merval Pereira que merece receber. Todo mundo não tem dinheiro, ninguém tem conta para pagar, ninguém tem necessidade, ninguém precisa comprar equipamento, microfone, cabo, câmera, computador, pagar a internet. Não. Só o Merval Pereira que tem custo. O Merval Pereira é aquele tio que não sabe nem mexer no celular. Quando tá sem internet, liga pro sobrinho. Você me fala, tio, você apertou o botão aqui para desligar o Wi-Fi. Então fala, o modem tá fora da tomada. Eu falei, eita, eu achei que tava quebrado. O jornalista da Globo também defendeu a suspensão do Telegram. E aqui, ó, eu já vou até carimbar ele agora. Pode carimbar. Que é fake news. Fake news, o que o Merval Pereira vai falar. Não sei nem o que foi que aconteceu. Vai de acho. Tô até com medo aqui, viu? Apertei ali o botão, voltou. De ficar sem som de novo. Chega, tô aqui meio traumatizado. Mas tudo bem. Ele diz o seguinte, o Telegram é a prova disso, se acha acima da lei. Deixou de responder diversos pedidos da justiça e acabou suspenso. Eu adianto, não foi isso que aconteceu. O Merval Pereira tá mentindo. E o Merval Pereira tá utilizando de uma mentira para tentar avançar com o PL 2630, que é para combater mentiras. Pô, Merval, me ajuda a te ajudar, né, companheiro? Que tu tá demais, viu, Mervalzinho? Tá demais. Mas vamos lá. Grave isso daí que a gente vai voltar e vocês vão entender por que eu carimbei como fake news. A turma da esquerda falou que o Alan Silva, ele tava aí, né, nos braços da Rede Globo. Gente, olha a postagem que ele fez. O PL 2630 está debate em 3 anos, e PPP e tititi. Quem vai te convencer que isso é bom? Veja a opinião de Miriam Leitão sobre o tema. Miriam Leitão. A jornalista que abandonou a própria dignidade para fazer o L e cair nas graças dos petistas. Aí, 2 dias antes, ele faz outra postagem. Falei o Jornal Nacional novamente. Já sou o melhor amigo do Bonner. Aí você começa a ver que realmente nessa PL ela vem ganhando o interesse da Rede Globo. É como se fosse uma questão de vida ou morte, né? É muito dinheirinho de publicidade que a Globo pode estar deixando de ganhar, segundo eles, né? Ai. Eu tô o tempo todo aqui falando amplado. Será que o microfone tá... Estou traumatizado. Volta Orlando Silva. O consórcio bolsonarismo, vai ser bolsonarista, né? E Big Techs planta mentiras para obstruir a votação do PL das fake news. Quem tem medo da verdade só pode ser quem lucra com a mentira. Ui, lacrou, fera. Lacrou. E essa postagem dele é do Intercept. Grave isso daí que a gente vai voltar daqui a pouco. A gente vai falar do Demore. Mas, abrindo aqui um parênteses. O que eu falei pra vocês que as coisas ficam interessantes é que quando você vê isso daí, né? Todas as movimentações na esquerda e que muitas vezes a direita não vê, que às vezes a direita fica muito fechada só no que rola dentro da direita. Eu sempre gosto de ver o que a esquerda tá discutindo pra gente saber, né? O que passa na cabeça deles. E aí eu tava passando no Twitter e eis que eu me deparei com uma postagem
do Eduardo Cunha, bem interessante. Não é essas. Aí eu fui lá no perfil dele, né? Vi também outras coisas. Eduardo Cunha não sabe escrever uma thread, então peguei os tweets e botei em ordem cronológica que ele queria falar. Sobre o PL 2630, olha o que Eduardo Cunha disse. Ninguém vai falar que ele é um político de direita, conservador, blá blá blá. Pode falar que ele é antipetista. Olha o que ele disse. O PL, o 2630, foi transformado em uma regulação e intervenção nas redes, com o objetivo claro de arbitrar uma disputa e reserva de mercado entre as plataformas e a Globo. O que estão fazendo é inviabilizar a presença de plataformas no país, impondo custos e dificultando os anúncios. Além disso, prever uma dependência de regulamentação que acabará sendo feita por um decreto do Lula. Ninguém vai querer depender de um decreto do PT para controlar a internet, assim como estabelecer quanto a Globo vai receber de plataformas. Olha só, peraí. Gente, já imaginou o Lula decretando quanto a Globo vai receber? Tá ruim, né? Tá demais. Tá demais. Vamos continuar. Quem tem de resolver a disputa entre a Globo e as plataformas é o mercado. Se a Globo quer receber por divulgação de conteúdo, deve negociar ou até impedir a sua divulgação, sem acordo comercial. Mas jamais impor uma obrigação por lei, ainda com regulamentação de decreto, né? Do Lula. Em resumo, esse PL das fake news é tudo menos combate às fake news ou combate à violência nas escolas. Espero que não passe e se possa discutir um outro projeto para atender o que realmente se propõe. Eu acho que todo mundo no Brasil espera, todo mundo que tem 5 neurônios e que não assiste a Rede Globo. Só que a postagem que realmente chamou minha atenção foi essa daqui. Eu tô passando, eu vi o Cunha compartilhar e não foi aquela barba avantajada, né? A foto assim, esse rapaz com cara de gênio, né? Um gênio. Mas foi o que o Cunha escreveu. Ele falou assim, ó, essa é a entrevista ao Globo do verdadeiro responsável pelo texto do PL 2630. Eu falei, ô, peraí, como assim, Cunha? O verdadeiro responsável? O relator apenas verbaliza o texto, mas como assim? Não foi o Orlando Silva que escreveu? Foi algum ongueiro? Não é possível. Mas esse aqui não é ongueiro raiz, né? Isso aqui é sociedade civil, organizada. Aí tá ali, né? O PL das fake news inova ao regular o WhatsApp e Telegram. Essa é a manchete. Eu fiquei, será que esse cara realmente é o responsável? Bom, o Cunha tá mais ou menos certo em algumas coisas. E vejam só, né? Aqui tá a manchete. O PL das fake news inova, né? Regular o WhatsApp e Telegram, diz o pesquisador Ricardo Campos. Especialista. Afirma que o projeto de regulamentação das plataformas digitais, a ser votado na terça, incorporou pontos, sobretudo, da legislação europeia. Beleza. A versão final do PL das fake news, que deve ser votado no plenário da Câmara dos Deputados na terça, contou com a colaboração de especialistas como Ricardo Campos, professor assistente na... Não sei porque não botou em português, né? Universidade de Gosto Frankfurt, botou tudo complicado, difícil de ler. Diretor, tititi, políticas públicas para comunicação social, novas mídias, tecnologias digitais da informação, proteção de dados pessoais. Aí veja agora. Ele foi convidado pelo relator. Mas como era amigo do Orlando Silva? Era amigo? Conheceu como? Onde? Conheceu onde? No Tinder? Eu vi no Tinder, né? Virou meu amigo. Sei lá, né? O Orlando Silva estava solteiro um tempo atrás. Eu não sei, né? A esquerda é engraçada. Tava procurando amizade, não sabia onde encontrar. Onde é que o Orlando Silva conheceu esse rapaz? Quem foi que apresentou? Uma pergunta que seria bem interessante de encontrar uma resposta. Para assessorar, sobretudo, na incorporação de elementos de legislações estrangeiras, principalmente vigentes em países que integram a União Europeia. E sobre isso, gente, eu não sei onde especificamente, porque eu não fui atrás, mas se você pegar o Atlas Brasileiro de janeiro ou de fevereiro e esperar mais uns dias aí, quando saiu de março, né, dia 15, todos eles têm um capítulo sobre regulamentação das redes. E conforme o tempo for passando, fora o apoio da imprensa, fora algumas pessoas colocando pontos críticos bem claros, fora as ações que o governo vinha tomando, já, né? O que a AGU estava fazendo, o que o próprio Flávio Dino sugeriu, etc, tudo mais, né, o que a SECOM também estava fazendo.
Nesse meio tempo, começaram a aparecer algumas notas e algumas sugestões de parlamentares da sociedade civil sobre a importância do Brasil copiar a legislação europeia, acho que era o DAS. E esse que aparece aí, né? O especialista em legislação europeia para ajudar o Orlando Silva. E, gente, no final do dia, o que é que esse PL tem? Esse PL tem dinheiro para a Globo. A própria esquerda tá falando. Para você conhecer um pouco da mente desse gênio chamado Ricardo Campos, eu só vou trazer uma única pergunta dessa entrevista. Uma única pergunta da entrevista para o Globo. Sente o drama. Se eu te falasse sem mostrar, você ia falar que eu tô mentindo, que eu tô enganando vocês. O jornalista da Globo pergunta: até que ponto o projeto conseguirá conter a disseminação de fake news? E ele representa uma ameaça à liberdade de expressão? Respondendo a primeira pergunta sobre conter fake news, ele diz, bom, o PL não vai acabar com as fake news, assim como os códigos penais não acabaram com os crimes. O que se cria são parâmetros de punibilidade e critérios regulatórios para diminuir o dano e buscar as raízes. Beleza. Beleza, vida que segue. E a liberdade de expressão? Ele apresenta uma ameaça? Olha a resposta, né? Do gênio, que é colaborador do PL 2630. Sobre a liberdade de expressão, você só encontra em estados ditatoriais e especialmente para os ditadores, a liberdade de expressão é ilimitada. Somente em ditaduras, e em especial para os ditadores, a liberdade de expressão é ilimitada. Em estados democráticos modernos, ela deve ser sempre acomodada junto com diversos outros direitos. Ou seja, se você gosta de liberdade de expressão, você quer que a liberdade de expressão seja ilimitada, vá morar numa ditadura. Porque na democracia não é assim. Eu até tentei pensar, assim, eu falei, não, vamos dar aqui um voto de confiança, porque ele é gênio, ele não sabe falar pra gente burra, como eu. Então ele deve estar falando o seguinte, que só existe no estado ditatorial e para o ditador, né? Mas ele botou assim, especialmente para o ditador. Então deve ser, sei lá, deve ser na ditadura, só para os poderosos, né? Que esse sim tem liberdade de expressão ilimitada. O resto, sei lá, não pode falar, sofre. Mas, convenhamos, né? É engraçado. Liberdade de expressão limitada na ditadura. Na democracia moderna, aí, irmão, aí tem que ir no sapatinho. Aí eu tenho o costume de toda vez que a esquerda alça alguém na esquerda, a Globo, o Felipe Neto, quem quer que seja, coloca como um grande bastião de alguma coisa boa, aí o que é que eu faço? Eu coloco o nome da pessoa junto à palavra Jorge Soros no Google. Normalmente nunca falha. Dessa vez eu coloquei o Ricardo Campos, PhD, não esqueça. Eu adoro isso aqui, sabe? São pessoas que sentem a necessidade de colocar um cargo ao lado do nome. Eu nunca vi Bolsonaro colocar assim, presidente Jair Messias Bolsonaro. Até nem o Lula faz isso. Lula, todo mundo sabe quem é, pô. Ele é o Lula. Aí quem não é tão importante, né? Talvez sofreu bullying quando era mais novo. Sou PhD, viu? Me chama de PhD. Beleza, Ricardo Campos PhD. Ricardo Campos PhD. Coloquei com o Jorge Soros, não apareceu nada. Coloquei com o Soros, não apareceu nada. Mas apareceu o Twitter, né? Aí eu estou procurando no Twitter Ricardo Campos, Jorge Soros. Normalmente sempre aparece alguma coisa. Eu não tô negando que não tenha. Aí eu fui dar um bisu no perfil dele. E olha só, gente, que coisa interessantíssima. Vocês já ouviram falar no Valfrido Vardi? O amigo do Boulos? Quem já comentou sobre ele uns dias atrás? O Valfrido Vardi é aquele cara que o Sérgio Moro foi trabalhar quando deixou o governo. O Valfrido Vardi, junto com o seu Instituto IREE, que o próprio Brasil 247 já teceu críticas no passado, que o PCO sempre sai criticando, que vários influenciadores da esquerda, mais da linha nacionalista, trabalhista, sempre criticam, porque eles dizem que o IRE é parceiro aí de alguns grupos, de alguns zongueiros que têm proximidade com o Departamento de Estado americano, né? O Boulos é um cara muito complicado. E aí o nosso PhD, que ajudou no PL 2630, tá aqui falando, lançamento do núcleo de infraestrutura do Brasil, imperdível.
Vamos debater os principais temas regulatórios do país com empresas, reguladores e acadêmicos. Aí disse, no dia 4 de maio, na quinta, 17 horas, o IREE vai lançar, né, o Núcleo de Infraestrutura e Regulação. E poucos dias atrás, o nosso PhD, o gênio Ricardo Campos, colaborador do PL 2630, anuncia que é uma honra entrar para o time de sócios de uma das principais bancas de advocacia da América Latina. E é mesmo, tanto que no caso das americanas, contrataram. Se lembra daquele pedido dos partidos de esquerda? Acho que foi uma DPF que eles entraram, das empreiteiras da Lava Jato. Quem assina a peça é o Valfrido Vardi, o amigo do Boulos. Além dos meus campos de atuação, desenvolverei o European Desk do Vardi Advogado. Né? Criar uma ponte entre Brasil e Europa. Vocês entendem agora porque o Boulos é o candidato do sistema? Tá saindo muita notícia sobre as eleições de 2024. Eu não tô comentando que tem tanta coisa acontecendo no governo federal que não sobra tempo. Folha de São Paulo, Estadão, Globo, todos eles estão destruindo o Ricardo Nunes. Não nutro simpatia pelo prefeito de São Paulo, só que você tem que pensar o seguinte: não se sabe se vai ter algum deputado de direita realmente disputando 2024, né? Se fala, sei lá, por exemplo, do Ricardo Salles. Não há garantia que o Salles vai ser candidato. Talvez seja vice. Mas tem uma certeza. Tem duas certezas as eleições de 2024. Uma, o Boulos vai ser candidato e já está no segundo turno. E a outra, que o Ricardo Nunes vai tentar a reeleição, né? São duas certezas óbvias. Logo, sei lá, a Globo pode começar a criticar o Ricardo Salles, né, de agora, etc. Mas, cara, é certo que o Ricardo Nunes vai ser candidato. Então vamos começar a queimar o cara desde já. Vamos começar a queimar o cara desde já. Boulos é o queridinho do sistema. Boulos e o seu pessoal foram lá formar, né, o Rede Futuro. Nem tem mais o nome agora lá. O Novo Foro de São Paulo, né, muito mais alinhado ao Partido Democrático, a Agenda SG. Essa agenda progressista nova, ligada ao globalismo e tudo mais, que é o que tem hoje no Brasil aí, né? A verdadeira esquerda. Quando você vai puxar o DNA do PL 2630, o que é que você acha? Você sente aquele cheiro gostoso do Lema, através da Tabata Amaral, do Felipe Rigoni, mas ela diz que não tem nada a ver, eu não tenho nenhuma proximidade com o Lema. O povo que é doido, né, Tabata? O povo que é doido. Você vê a turma do Boulos, a mesma turma. O Fredo vai estava aí recentemente, né? Um programa que contratou até com uma parceria aqui da plataforma do YouTube, junto com o Reinaldo Azevedo, entrevistando um monte de gente. O último convidado foi o cara do MST. Se não foi no vídeo de ontem, foi no vídeo de anteontem que a gente comentou sobre isso. Eu acho que foi no vídeo de ontem. Esse é o Brasil, hein? Olha só como as coisas começam a se encaixar. E aí você vai ampliando aí o leque, discussões, etc, tudo mais, ver quem é o cara, é amigo, não é amigo, é isso, aquilo, outro, papapá, tititi, e você vê meio que umas coisas se encaminham. Voltando aqui um pouco para a Globo, a Paula Schmidt postou a notícia de um passado não tão distante, e ela fala assim, ó: lembra quando o chefe de jornalismo investigativo da Globo foi demitido depois de 30 anos por negócios suspeitos na área da saúde em esquema com Ângelo Ribeiro, afastado por corrupção? Essa gente que quer decidir o que é verdade e o que é mentira? Essa gente que quer. Essa mesmo, Paulo. Aí veja. André Guedes. Eu espero de coração que o André Guedes, ele não precisa nem pedir publicamente, mas que dentro dele, ele esteja um pouco arrependido por ter ajudado a MBL e todo esse processo de criminalização da direita, né? Principalmente em 2019, né, Dedé? TPM das fake news, caso do Ayan, mas águas passadas. Vamos deixar aqui por hora, né? Ele compartilha um texto do Globo, não é qualquer texto, é o texto do Pablo Hortelado. Na semana eu até comentei, né, sobre o PL 2630, falando de como tudo começou. Em alguns momentos ali no vídeo eu falo que tinha um pesquisador e tudo mais, é esse cidadão. Em 2018, quando não se falava ainda, se debatendo na verdade, na questão de fact-checking, o Pablo Hortelado já estava na vanguarda. E engraçado que ele falava assim, não, a direita aponta que o Jorge Soros financia fact-checkers, então tem uma solução, vamos fazer isso estatal. Vamos criar uma agência, olha só, o Estado vai fazer a checagem da informação.
Aí o tempo passa, o Pablo Hortelado começa a falar que as redes são um problema, depois começa a falar que o WhatsApp é um problema, ele bate muito nessa tecla. Exatamente no mesmo período que o Felipe Neto vai no Roda Viva falar que o WhatsApp era uma arma, e o período que o Felipe Neto começa a ser relevante na política. E no mesmo período que a Tabata Amaral apresenta o projeto de lei que ele abraça assim de imediato. E ele escreve esse texto aí, projeto de lei que regula as redes sociais, vive impasse crítico. E o André Guedes, ele resume o texto nas palavras dele dessa forma. Que texto canalha. Basicamente está dizendo que as grandes plataformas fizeram aliança com bolsonaristas. Olha só, viu? As plataformas fizeram aliança com os bolsonaristas. E com alegações ridículas disseminaram medo. É por isso que o jornalismo perde cada vez mais espaço, dinheiro e tenta ganhar no tapetão calando os outros. Espero que essa turma de isentões entenda, né, o que eles fizeram, a responsabilidade de suas ações. Aí, aqui vale dar um Google, né? Lígia Maria e Jorge Soros, ver se acontece alguma coisa. Ela fez uma seguinte piada. Não, vamos falar primeiro o que ela postou. Ela fala assim, ó, tive que desativar minha conta do Twitter por causa desta piada. Uma enxurrada de ataques depreciativos por causa de uma besteira. Os aldeões com tochas vão dominar a esfera do debate público no país. Triste, mas talvez a gente mereça. E qual foi a piada que ela fez? Ela falou assim, ó, político é mó barato, né? Uma hora é ministro do esporte, na outra faz pele de fake news. Parece a famosa Pizzaria Boi de Ouro, o melhor sushi da cidade. Ela tá falando do Orlando Silva, que era ministro do esporte. E agora tá regulamentando as redes. E aí um perfil que eu não faço a mínima ideia quem seja, fala assim, ó, 4 anos criticando o governo Bozo e resistiu aos ataques. Em 5 meses, a galera do amor fez com que ela precisasse remover a conta e nem foi uma crítica pesada. Isso é grave. São extremamente agressivos, situação complicada, essa que nós estamos vivendo. Aí, em termos de mais reviravoltas, eis que surge o Marcos Pereira, mas eu digo para vocês, não comprem até que esteja oficializado, e oficializado não é ele falar, é o dia da votação, tem que votar. O Marcos Pereira, depois de ver a reação, né, ficar com medo de não apenas ele, mas sua família ser expulsa da igreja por apoiar um projeto que vai acabar impactando a questão da fé, ele sabe disso, não adianta ele fingir de maluco. Ele apareceu para falar que agora o Republicanos está contra. Vamos ver, né, Marcos Pereira? Sua palavra não é muito confiável, né, cidadão? Você falou que ia ser independente, está negociando com Lula, formou bloco com Kassab, tá todo mundo vendo, talvez, talvez uma criança acredite em você. Mas quem tem 5 neurônios sabe o que tá rolando, né? Às vezes você não faz diretamente, pede ajuda pro Kassab, tá com vergonha de negociar com Lula, mas já tava prontinho, né, para votar a lei, colocar os indicados nos carguinhos. Mas vejam só, o Demore, que todo mundo sabe o lado que ele corta, e que era do Intercept, ainda não foi ainda, né? Falou assim, ó, nas últimas horas o PL 2630 perdeu 28 votos. A bancada do Republicanos, né, Igreja Universal, pulou fora e disse que vai votar contra. Terça-feira é o dia da votação. Se perdermos essa janela, esqueçam regulação das plataformas e abracem a extrema-direita nas próximas eleições. Aí você pega o que o pessoal fala lá no início. O PL 2630 está sendo vendido para a turma que é a chance de destruir a direita. E o Demônio está falando, ó, se a direita não foi destruída, dizimada, eles vão vencer. É mesmo, é? É mesmo, né? E para chegar nos finalmente aqui, a gente falar um pouco do Telegram e mostrar como a mídia brasileira é porca, é suja. Olha quem vai estar no debate da ONU com 44 especialistas globais. O FOCA. Esta segunda estarei em uma reunião da ONU para tratar da criação de parâmetros e diretrizes sobre regulamentação da internet no mundo. Serão 44 especialistas globais tratando do tema em reunião aqui em Nova York. Ah, Jesus, viu? O Brasil não é para amadores. Vamos lá.
Falei que o vídeo, a maior parte seria sobre isso. Na primeira versão do vídeo, eu consegui falar sobre a CPM no dia 8. Vamos ver se agora também vai dar. O Telegram voltou, gente. E é de doer ver que não saiu uma única matéria na imprensa que explicou realmente o que aconteceu. Todo mundo foi para cima falando que o Telegram se recusou a cumprir uma decisão judicial. Será que foi isso mesmo? Será que essa informação precisa, apurada, que leva a pessoa a entender todo o processo? Ou será que isso também pode ser classificado como desinformação? É uma pergunta relevante. Muito relevante, na verdade. Aí o Poder 360 colocou aqui a decisão do TRF2, que aí ontem de manhã foi promulgada. A multa continua, mas eu quero mostrar para vocês alguns pedaços. Eu não sou especialista em direito, mas vejam só. Não é uma decisão longa e eu recomendo mesmo de coração para vocês lerem ela na íntegra, porque o juiz, ele até fala bastante sobre regulamentação das redes. Ele fala nominalmente sobre o PL 2630, ele dá uma contextualizada, mas em outro momento. E veja só como são as coisas, né? Eu cheguei a trazer a postagem do Telegram do Durov no vídeo de ontem, onde ele disse que foi solicitado, né, algumas coisas que são tecnologicamente impossíveis. Até então, não, assim, eu só fui até aí. Eu só fui até aí, né? Eu mostrei meio que o outro lado. Mas eu não fui para tentar entender a situação. E aí o Merval Pereira, que fala do jornalismo caro da Rede Globo, muito menos. Esse daqui é o pedaço da peça onde, ao apresentar o mandato de segurança para derrubar a suspensão, o Telegram ele faz uma série de alegações para tentar explicar, né, o que foi que realmente aconteceu e que ele não está de má vontade para cooperar com a justiça. E começa assim, ó, para tanto o Telegram ele alega que o cumprimento da decisão é impossível, pois os grupos foram removidos da plataforma antes do cumprimento da ordem judicial. Então, assim, ó, vocês passaram um grupo, a alegação do Telegram, e aí esse grupo, quando a gente foi ver para ir buscar informação, ele não existia mais. Depois fala assim, ó, que a ordem judicial seria incompleta porque desacompanhada do e-link, a barra URL para os grupos, tampouco munida dos números de telefone dos investigados alvos, o que dificultou e impediu o seu cumprimento. Ou seja, está alegando que faltou alguns dados que seriam, em tese, cruciais para conseguir o acesso. Vou discorrer um pouco mais sobre isso já já. E que não houve dolo de descumprir a decisão judicial. Aí falei do Marco Civil da Internet, aí vem, ó, o Telegram ainda alega que a autoridade policial tem utilizado meios escusos para obter as informações que deseja, inclusive vazando informações de processo sigiloso para a imprensa antes mesmo do Telegram ter ciência da solicitação. Vazamento para a imprensa no Brasil? Acrescenta que seria possível aos investigadores realizar um backup das conversas e arquivos do grupo ou canal, o que auxiliaria na identificação dos usuários, mas que isso não foi feito. O cara faz um backup, salva as mensagens, bate uns prints, né, os screen das conversas, para tentar ajudar a ter mais informações. Talvez faltou um pouco mais de robustez no material que foi entregado para o Telegram. A alegação deles. Reafirma, olha o que o Telegram diz, a impossibilidade de cumprimento da decisão e que as penalidades impostas são desproporcionais e irrazoáveis contra o Telegram no Brasil, etc. Tudo mais. E aí? Ressalta que o Telegram é um aplicativo de mensagens projetado sob os princípios da privacidade e segurança do usuário, que utiliza parâmetros diferenciados justamente para preservar seus clientes / usuários de violabilidades, garantindo liberdade para utilizar o aplicativo. E o que eles querem falar com isso? Cara, a gente não pede quase nada. A gente não pede nome, CPF, e-mail, a gente quer saber o número de telefone. Tem o número de telefone? Tem. Então, isso daqui já é o suficiente para, sabe, fornecer aqui os dados. Um dos exemplos dados é o fato de que a plataforma exige apenas um número de telefone para identificar o usuário. Segundo informa, não é coletado nenhum outro dado pessoal. O Telegram esclarece que o nome de exibição consiste em escolha do usuário,
que não tem escopo a identificação e individualização de sua conta, não sendo, portanto, um metadado apto a permitir ao Telegram a identificação de uma conta específica. Por isso, afirma que apenas o nome do grupo é impossível identificá-lo, sendo necessário o link, a URL. E aqui eu explico para vocês. A alegação do Telegram é a seguinte, e aí veja, o Merval Pereira, ele não tem capacidade mental de entender isso, né? Ele é um inapto. Quando vocês criam um perfil nas redes sociais, seja Instagram, Facebook, próprio Telegram, qualquer outra coisa, até o WhatsApp, tem que ter alguma coisa que crie uma individualização, que só você ou quem tem acesso, ou no meu telefone tem acesso àquele perfil. No Twitter é o que? É arroba. É aquela arroba. No Instagram, a mesma coisa. Não podem existir, o Instagram muita gente conhece, o Facebook também, não podem existir duas arrobas iguais. Vamos botar o nome, José Silva. Se tu colocar José Silva no Instagram, vai ter um 100. Mas cada arroba é diferente. Pode ser assim, ó, José Silva 1, José.Silva, Silva, José. E aí o cara escolhe o nome que ele quiser. José Silva, bandeira do Brasil. José Silva, com a letra diferente, bota tal. Tanto faz. Este nome, o José Silva, ele não diz nada. O que especifica o usuário é a sua arroba. No Telegram é a mesma coisa. Se você colocar José Silva, vai aparecer vários perfis. Todos são José Silva. Ilimitado. Mas a arroba é diferente. Vamos falar de grupos. Pelo que o Telegram está alegando, se você criar um grupo chamado Brasil Brasileiro, e eu também criar um grupo chamado Brasil Brasileiro, ambos vão existir e ambos vão se chamar Brasil Brasileiro. Mas o seu grupo vai ter um link e um arroba, e o meu grupo vai ter um link e um arroba. Então, o Telegram está tentando alegar o seguinte, que se você não fornece um link, um arroba, uma individualização, um ID único, cara, pelo nome não tem como ter a certeza que aquele grupo que foi solicitado é o grupo real. Você falou assim, pô, eu quero os dados do Brasil Brasileiro. Eu quero falar, então, beleza, dados do Brasil Brasileiro. Ele assim, Brasil Brasileiro, pô, apareceu 10 grupos. Pô, eu não posso dar os 10. Não é porque a justiça pediu o Brasil Brasileiro que eu vou dar 10 grupos, né? É um. O Telegram, enquanto empresa, ele tem que privar pela privacidade do usuário. Então tá, qual Brasil Brasileiro você quer? Tem 10. Você tá entendendo? Então essas são as alegações do Telegram. Então não é que ele não cumpriu a decisão. O Telegram apontou que existiam algumas impossibilidades técnicas. E não é só eu que falo isso e mostro como é uma questão muito mais complexa, que o Merval Pereira e vários outros jornalistas pegaram para transformar, né, moldar na sua narrativa para tentar avançar com o PL 2630. Não existe interesse na busca pela verdade. O interesse é utilizar situações do dia a dia para avançar com a agenda política. Não sei o que eu estou falando, o próprio juiz fala sobre isso. E vamos lá. Ó. Aqui o juiz começa a falar o seguinte. Ocorre que a proposta do negócio do Telegram, por meio da disponibilização de uma plataforma de comunicado de alto alcance com a concepção de maximizar a privacidade dos usuários e minimizar a coleta dos dados, torna o aplicativo um campo fértil para quem está em busca de privacidade, mas também para quem está em busca de fazer coisa errada, né? É uma faca de dois gumes. É preciso que as empresas de tecnologia compreendam que o cyberespaço não pode ser um território livre, um mundo distinto, onde vigore um novo contrato social com regras próprias criadas e geridas pelos próprios agentes que o exploram comercialmente. Beleza. Só que assim, se você já tem essas regras claras, você fala assim, ó, no Brasil, se você quiser um aplicativo de mensagens, você tem que ter isso, e o nome da pessoa também ser algo único, não podem existir dois José Silva, né? Não pode ter assim homônimo, você tem que deixar isso claro, isso para grupos e tudo mais. A partir do momento que não tem uma certa regulamentação sobre isso, a culpa meio que não é do Telegram, o que torna esse debate, né, ele complicado. E o juiz vai falar que isso não é uma situação simples. Aí ele continua, ó. Como se vê, desde o início, o Telegram suscita questões técnicas
que impediram a identificação do canal. Desde o início, o Telegram mostrou, temos esses probleminhas técnicos aqui que tá meio complicado. Sendo certo que para identificar cada usuário do grupo, a polícia deveria, segundo informa, fornecer o telefone, que é um dado único, ou um link específico. Admitindo-se que o Telegram está falando é verdadeiro, de que seria impossível localizar o grupo pelo seu nome, ou mesmo os usuários, e que para criar uma conta no Telegram basta um único número de telefone mais nenhum dado, a plataforma tal como construída se eximiria de praticamente qualquer solicitação judicial que buscasse identificar autores da prática de crimes por meio de um aplicativo. O que, convenhamos, é inadmissível. Beleza, pode ser inadmissível, mas é meio que a realidade, segundo o Telegram alega. Ainda mais quando se trata de uma opção consciente da empresa, de etc. tudo mais. Aí veja só. Contudo, por mais que possa até ser inadmissível toda essa situação, a seara penal não é o ambiente adequado para se discutir se há compatibilidade legal para manter o Telegram no Brasil nos termos em que se propõe a prestar o serviço. Não tem como a gente bater o martelo e falar que se pode ou não pode continuar desse jeito. Olha só, por sua vez, os detalhes técnicos abordados pela empresa na inicial, indiciando a impossibilidade de cumprimento total da decisão judicial. Isso daqui, no início eles mostraram, gente, tem esses problemas técnicos, é impossível da gente conseguir, não existe tecnologia para isso. Isso daqui, aliado ao fato de que houve um atendimento parcial dentro do prazo, o Telegram entregou informações, com uma postura que não dá para falar que o Telegram está aqui para ajudar, mas também não dá para falar que o Telegram está para ser inimigo, Visto que a empresa buscou verificar se suas informações haviam atendido a demanda, indicam que não estamos diante de uma situação de simples solução, sobretudo considerando que o mandado de segurança não comporta dilação probatória sobre as alegações técnicas ventiladas. São alegações, dá para confirmar, ter tudo mais, mas está claro, é uma situação complicada, não é uma situação simples. E o que é que os jornalistas da imprensa brasileira fazem? Não, o Telegram tem que ser suspenso, é certo, porque ele não cumpre ordens judiciais. Irmão, que ordem judicial? Pessoal, vocês viram algum jornalista, ainda que seja da direita, se questionar qual foi a ordem judicial? Qual foi a ordem judicial? Era para fazer o quê? Gente, eu não descobri a ordem judicial porque eu sou mais curioso do que ninguém. Sabe por que eu descobri a ordem judicial? Sabe como foi que eu comecei a chegar nesse tema e me interessar? Porque uma pessoa comum, um perfil anônimo no Twitter, fez uma postagem com alguns recortes da primeira decisão e levantou alguns questionamentos e eu falei, caraca, bicho, nenhum jornalista se preocupou em ir atrás da informação e foi uma pessoa comum. Eu só tô trazendo isso aqui para vocês porque uma pessoa comum levantou uma pergunta. Simples assim. Só porque uma pessoa comum levantou a pergunta. Se dependesse da Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, do jornalismo caro, do Merval Pereira, a população brasileira seguiria perdida em relação à situação do Telegram. Não é discussão que são malvados. Tem que ser banido. Tem que ser banido porque nesse momento não é útil para a Rede Globo. Nem para Merval Pereira, nem para Mônica Bergamo e tudo mais. É essa a turma que quer regulamentar as redes. Uma turma que quer criar suas opiniões sem fornecer para a população brasileira informações mais robustas do que realmente está sendo discutido. Você vê que o juiz, ele não manteve a multa, que ele dá lá a justificativa dele, etc. Tudo mais, fala bastante para ele 2630. Ele não tem um tom amigável ao Telegram, mas ele reconhece. É uma situação complicada. Não é uma situação simples. Simples pra gente, E pro humilde juiz, o cara tá no TRF2, vejam só, gente, ele ainda manteve a humildade de falar, é uma situação difícil. Um juiz do TRF2 com anos de estudo em direito, especialista em direito, não é uma situação de simples solução. Teve a humildade de falar. O Merval Pereira sabe quem é do mal e quem é do bem. Eu já ia falar um palavrão aqui agora. Vamos continuar. Estou 2 minutos atrasado em relação ao outro vídeo. Eu tinha terminado com 52 minutos esse tema.
Vamos pro dia 8. Bem rápido e direto. Saiu da Folha de São Paulo, que eu vi porque eu tava passando no Twitter, né? Quem compartilhou foi o Ciro Nogueira, apareceu na minha timeline. Eu falei, não é possível. Eu, no primeiro momento, eu achei que era só aquela nota que a gente comentou, acho que até no vídeo de ontem. Vamos lá da BIM, etc e tudo mais. Mas, para minha surpresa, é mais uma nota da Folha de São Paulo que diz, ó, o documento da BIM contradiz depoimento de ex-ministro sob alertas do dia 8. E aí o Ciro Nogueira diz, ó, está provado. Recebeu, né, que o ministro do SI recebeu inúmeros alertas no WhatsApp sobre o que aconteceu no dia 8. Nada fez. Vamos ver isso aí, né? Tá aqui a nota, saiu ontem, meio-dia. O documento da BIM, que mostra o envio de alertas para órgãos do governo federal e do Distrito Federal sobre as possíveis invasões do dia 8, contradiz a versão do Gonçalves Dias no seu depoimento para a Polícia Federal. Segundo o relatório obtido pela Folha de São Paulo, Gonçalves Dias teria recebido 11, não foi nenhum deles, foi 11 informes no seu próprio WhatsApp, no seu celular, do dia 6 até o início dos ataques por volta das 15 horas. Perceba, não é... ele recebeu, já estava com a confusão rolando, 4 da tarde, não. Até a confusão começar foram 11. Com horas e horas e horas de antecedência. Do total, 3 mensagens teriam sido encaminhadas exclusivamente para ele. E isso aqui é bem complicado. Sem repasse para os órgãos que compõem o CISBIM. Gente, se só o ministro recebeu, sinal com a informação bem relevante, né? E que não pode ser para todo mundo. E se só ele recebeu, pessoal, só ele poderia ter tomado a decisão com base nessas mensagens. 3, e só para ele exclusiva. O documento oficial contraria a versão apresentada pelo ex-ministro é o depoimento da Polícia Federal. Aos investigadores, Gonçalves Dias disse que soube do envio dos alertas apenas quando teve de elaborar, em meados de janeiro, uma resposta aos pedidos de informação da CCAI do Congresso Nacional, que é a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Abre aspas. Indagado se recebeu informações de inteligência da ABIN a respeito do aumento do fluxo de ônibus e chegada de pessoas após o dia 6 de janeiro a Brasília, o ex-ministro informou que não recebeu qualquer relatório de inteligência, diz o trecho do depoimento. Bom, segundo documentos oficiais, foram 11 mensagens. O documento obtido pela Folha é um compilado de mensagens distribuídas pelo WhatsApp em grupos ou individualmente entre o dia 2 e 8 de janeiro. Segundo o depoimento, o ministro afirmou que as mensagens do dia 8 pela manhã constavam pessoas fazendo discursos exaltados, ameaçando invadir prédios públicos da República. E, olha só, o compilado de mensagens não pode ser considerado tecnicamente um relatório de inteligência para a produção de conhecimento para assessorar a decisão do gestor. A BIM te manda uma mensagem. Não, mas não tem relevância. Não. Imagina, você recebe a mensagem na BIM do celular, mas não tem relevância, né? Você nem visualiza. Isso aqui é golpe. G. Dias ainda disse que mesmo após receber o documento da BIM com todas as mensagens enviadas às vésperas de 8 de janeiro, não havia informação relevante. Não tinha não, né? Não tinha não. Vamos ver. Ele não foi alertado por nenhuma agência ou órgão antes dos atos do dia 8. Não foi, né? Ao contrário do divulgado, o general promoveu todos os esforços que estavam ao seu alcance para que nada mais grave ocorresse, conforme será provado ao cabo de todas as investigações em curso. Quem afirma isso é o advogado dele. É óbvio que eu falar isso. O conteúdo das mensagens enviadas pelo WhatsApp já indicava na noite da sexta-feira, dia 6, a possibilidade de ações violentas e invasão às sedes dos poderes, segundo o documento da BIM. Não havia informação relevante. Não só falou que invadiu o prédio, mas isso não é relevante. Não é relevante. Abre aspas. A perspectiva de adesão às manifestações contra o resultado da eleição, convocadas para Brasília, permanece baixa. Contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades, diz o trecho da mensagem. A primeira, que teria sido enviada para o ministro, mas não tem nenhuma informação relevante. E, pessoal, pensa só numa coisa.
Um prédio, se for depredado, você até conserta. É uma lástima, é uma tragédia, mas conserta. A ABIN falou sobre autoridades. Tu já pensou se acontece o pior com uma pessoa? Gente, a vida humana não tem conserto. Perdeu, já foi. E o cara quer me falar que não tinha informação relevante. Abre aspas de novo. Destaca-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e a intenção de manifesta de invadir o Congresso Nacional. Outros edifícios na esplanada poderiam ser alvos das ações violentas. Completa o texto enviado às 7h40. Mas não tinha nenhuma informação relevante. Segundo o Gonçalo. Não, isso aqui não é relevante. Então só invadir. Isso não é relevante. Às 10h30 do dia 7 de janeiro, a ABIN enviou uma nova atualização. Em Brasília, a registro de chegada no QG do Exército, 18 ônibus do outro estado participaram de manifestação, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente nos espaços dos ministérios. Mas isso aqui também não era relevante. Nenhuma dessas informações era relevante, mesmo vindo da ABIN. As 3 mensagens enviadas diretamente para ele, né? Segundo o relatório do próprio 8 de janeiro, abre aspas, cerca de 100 ônibus chegaram a Brasília. Isso no dia 8h53 do domingo. Ó, chegou 100 ônibus, viu general? Depois, 12h05, minutos antes dos manifestantes caminharem até a esplanada, a ABIN enviou outro alerta. Ó, ministro, ó, deslocamento dos manifestantes para a esplanada está previsto para 1h da tarde. Ânimo pacífico no momento, mas há relatos de pessoas que dizem armadas. Não, mas isso aqui também não é relevante. Aí, 1h da tarde, ó, o último texto que teria sido encaminhado exclusivamente ao ex-ministro. Ministro, ó, identificado, discurso radical de vândalo. Um perfil já conhecido, com ânimo exaltado. Mas, pro Gonçalves Dias, nada demais. As gravações do circuito interno de segurança mostram o baixo efetivo de policiais militares, né? De policiais e militares nessas invasões. A entrada do palácio, por exemplo, ficou desguarnecida por 45 minutos sem ninguém para tomar conta. O acesso dos golpistas à porta principal do Planalto só foi dificultado pelas forças por volta das 4h da tarde. Informaçãozinha rápida. O Podemos no Senado vai colocar o Marcos Duval como um dos titulares. Pelo menos antipetista. Isso é uma nota que é uma análise interessante, que é o seguinte, para resumir de forma bem direta. O Centrão, turma que nunca perde, e quanto mais instabilidade, melhor, né? Porque aí eles se vendem como solução para pacificar tudo. Tá vendo na questão da CPI do dia 8 e nas CPIs e no debate sobre o novo arcabouço fiscal, a tempestade perfeita. A avaliação de parlamentares aliados do Lira é de que esse cenário abre margem para a retomada da discussão sobre o semipresidencialismo. Se é uma base robusta na Câmara, as apostas de parlamentares é que o Dilma não vai conseguir responder os ataques da oposição nas inúmeras CPIs e ainda vai quebrar a cabeça com o arcabouço fiscal. Na visão deles, vai ter um desgaste imenso, igual quando ele taxou, né, as comprinhas no site, né, orientais. No novo marco, o Palácio apresentou uma proposta sem pé nem cabeça, onde ele vai precisar de uma alta na arrecadação para alcançar o efeito desejado, que o Haddad, né, tá botando no papel. Além disso, além do problema do marco, além do problema, nem falando da reforma tributária, além das CPIs, o governo ainda vai ter que lidar com um problema que já tem data e hora para acontecer, dia 30 de junho, os impostos da gasolina, eles voltarão a ser cobrados em sua totalidade. Então vamos preparar para fazer o L já, né, desde agora, que vai doer no bolso de todo mundo. E aí, diante de todo esse cenário, o Centrão vê o momento ideal, né, para vários assuntos. Quem sabe, dança das cadeiras, derrubar uns ministros, emplacar uns nomes, avançar com o semipresidencialismo. E esse é o nosso Brasil. Mas enfim, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, como eu sempre digo, para se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas Brasileiro, KimPay.com, sem BR, KimPay.com.
Se tiver alguma zoada aqui de teclado, é minha mãe, tá aqui digitando aqui, né? O Atlas, que se ninguém fizer, ninguém faz, né? Então, bem óbvio essa frase. Alguém tem que escrevê-lo. E terminei pela segunda vez o mesmo vídeo. Vou mandar o recorte do Brasil 247 no canal do Telegram, agora que já voltou, tá aqui na descrição. Eu recomendo a vocês ver os 8 minutos, vocês procurarem na internet, vocês acham. E recomendo ler a decisão do Telegram, do Telegram, na íntegra. Tá disponível no site do Poder 360. Bota lá TRF2, Telegram, vai aparecer no Google, leiam. Veja o que tá lá, veja o que foi noticiado pela imprensa. A imprensa que quer definir o que é verdade e o que é mentira. Lembra de compartilhar o vídeo e eu tô batendo aqui no microfone, eu tô com medo do áudio faltar de novo. Se não tiver, meu Deus, se não tiver áudio, eu vou ficar muito louco. E eu fico por aqui, espero poder ver vocês amanhã. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!